Rapaziada, chegou a hora. Chegou a grande final. Depois de quase 2 semanas, Corinthians e Palmeiras esperavam para decidir o título paulista de 2025 e a hora chegou, né? A hora chegou. Volta nessa quinta-feira, dia 27, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena para decidir o título paulista. Corinthians com a vantagem de 1-0 venceu o primeiro jogo no Allianz Parque e o Palmeiras vindo para tentar ou levar para os pênaltis ou ganhar o jogo no tempo normal. Que jogo. Que jogo e que ansiedade para essa decisão, cara. Vamos lá, primeiro começar do começo, né? Do começo. O jogo 1, Palmeiras muito favorito contra o Corinthians. Os caras, eles demoraram passar, né? Passaram no sacrifício nas últimas rodadas, mas conseguiram passar, venceram o São Bernardo, venceram o São Paulo com aquele pênalti inacreditável, né? Pô, aquilo lá foi assalto, né? Esse é o nome, né? Assalto. Não foi pênalti nunca, pô. As únicas duas pessoas que eu ouvi falarem que foi pênalti foi o árbitro, não vou lembrar quem era o Flávio Rodrigues Souza, se bobear, o VAR, o Veloso, aquele do Neto, o Veloso, e o Jailson, que eu ouvi ele falando no Quebrado FC, que foi pênalti também. O Jailson, ex-goleiro do Palmeiras, campeão brasileiro. Inclusive, tava jogando na Várzea aqui em Sorocaba, né? Monstro Jailson. 4 pessoas. 4 pessoas acharam que foi pênalti. O resto, corintiano, palmeirense, São Paulino, santista, atleticano, flamenguista, pô, que você quiser falar, não foi pênalti, né? Mas Palmeiras passou. Chegou com a gente na final para jogar o primeiro jogo em casa, com favoritismo. Muita gente dizia que o Palmeiras era favorito não só para o jogo, mas para o confronto e para a final, e fazia sentido total. Total, beleza. Os caras têm o Abel há muito mais tempo, tem um time que vitorioso, né? Um time campeão. A gente no início de um trabalho ainda, tentando uma recuperação, mas que foi para pré-Libertadores, fomos eliminados na pré-Libertadores, mais um vexame para a história do Corinthians dentro da Libertadores, depois de ganhar 2-0 do Barcelona, mas não conseguir reverter o placar do jogo da volta. Vai para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque e ganha. E ganha jogando bem. O que é jogar bem? O Corinthians deu 3 chutes no gol, beleza. Mas você tá enfrentando o Palmeiras no Allianz Parque, numa final de campeonato, seu maior rival, com o favoritismo deles, com o Vitor Roque na parada, com o Estevão na parada, com o Abel na parada, e o Corinthians foi sereno. O que é sereno? É ter a bola, trocar passes, esfriar os caras, não deixar os caras se criar. Os caras penderam o jogo para cima do Estevão. O Angelieri engoliu o Estevão lá, ele 1000 vezes, né? Bloqueamos os melhores caras dele. O Vitor Roque não fez nada, teve uma chance, o Souza pegou. O Estevão fez menos do que poderia. O Rafael Veiga não jogou. Nós anulamos os caras. E na chance que a gente teve, o Memphis fez uma boa jogada, deu um lindo passe. E o Yuri Alberto fez um golaço. Resumo do primeiro jogo. Palmeiras favorito, Corinthians vencedor. E aí, vira a mesa, né? Vira a mesa. Porque o que era o favoritismo dos caras jogando lá e favoritismo até pro confronto, pra final, o Corinthians vai ganhar lá, traz a final pra sua casa, com a vantagem. Corinthians que não perde na Neoquímica faz 32 anos e meio, mais ou menos, né? Desde setembro do ano passado, agosto do ano passado. E o favoritismo agora é nosso. E o favoritismo agora é todo nosso. Todo nosso. Mas antes eu vou falar do histórico, porque essa é a terceira final entre Corinthians e Palmeiras em todas as competições, sim, mas especificamente do Paulistão, né? A gente teve a de 2018, a terceira eu digo de 2018 pra cá, né? Teve 2018, que o Palmeiras ganhou na Neoquímica 1-0.
Gol do Luiz Adriano, sei lá. Enfim, aí o Rodriguinho faz o gol na volta. Aquele gol cagado com 1 minuto de jogo. Que eu lembro de uma história que parece que o Neto ficou papelado no trânsito. Uma coisa assim, ele mostrou a bunda, eu acho. Dito isso, beleza. Passamos. Fez o primeiro gol, beleza, zerou o confronto, foi pros pênaltis, a gente ganhou na casa dos caras. 2018 foi o segundo do tri paulista do Corinthians com o Fábio Carille. Saudoso. Aí 2020 teve a revanche. 0-0 aqui na Neoquímica e 1-1 lá no Allianz, pênaltis de novo, aí os caras ganharam dos pênaltis. E agora a terceira final, que seria o tira-teima, né, dessas três, com cenários bem diferentes, porque a primeira que o Corinthians decide em casa, as outras duas foi na casa do Palmeiras, e a primeira que o Corinthians tem a vantagem no primeiro jogo também, e agora decide em casa. Aí a gente já pode emendar o favoritismo, né? Favoritismo, Corinthians. Só que a grande pergunta é, o Corinthians vai conseguir confirmar esse favoritismo? Porque é diferente de tudo que o Corinthians enfrentou nesse ano, né? Vamos lá fazer um panorama de novo, relembrar aqui os principais jogos. Perdemos do São Paulo, no Morumbi. Empatamos com o Palmeiras, fora, num dia milagroso do Hugo Souza, e que o Yuri achou um gol lá, com passe do Memphis também. 1-1. Aí ganhamos do Santos, beleza, normal, natural. Então natural contra a luz do dia. Aí pegamos o Santos de novo na semifinal do Paulista. Toma, de novo, Yuri Alberto, pai do Santos. Na pré-Libertadores a gente empatou o primeiro jogo contra a PUC dos caras. Ganhamos em casa, no sofrimento. Depois apanhamos, passamos vergonha do Barcelona 3-0, 2-0 aqui. E tudo com o Corinthians sobre muita desconfiança. Agora a gente tem uma torcida e um time com muito mais confiança do que teve em qualquer outra partida do ano. Porque os 2 jogos contra o Santos que a gente venceu, a gente precisava provar uma coisa do tipo, somos melhores que eles, sabemos, jogamos os 2 jogos em casa, né, tanto a fase de grupos quanto na semifinal, e confirmamos. Aqui é um negócio diferente, porque a gente enfrenta um time muito melhor que o Santos, a gente enfrenta o nosso maior rival dentro da nossa casa, podendo ganhar um título em cima deles, podendo evitar um tetra deles, né? Podendo voltar a ganhar um título desde 2019. Ah, mas é o Paulistinha, beleza. Tudo começa com o Paulista. A gente foi campeão brasileiro como em 2017? Ganhando confiança no Paulista. Um time desacreditado que ganhou do Palmeiras, depois foi campeão contra o Ponte Preta? Se bobear, foi Ponte Preta. Ou foi o São Paulo? Acho que foi a Ponte Preta. Enfim, que ganhou o Paulista e depois ganhou o Brasileiro. Então, é muito importante. Muito importante. Muito importante. Pra autoestima do corintiano, sabe? A gente tá em março, caminhando para abril. Esse jogo ainda vai ser em março, né? Mas parece que a gente já rodou um ano no Corinthians, né? De tanta coisa que já aconteceu, de contratações, de momentos, de jogos, de eliminação, de classificação. O Corinthians é uma equipe tão grande, cara. Eu falando isso com a camisa do Corinthians no peito, né? Mas no sentido de... Não tô falando que a gente é maior que ninguém. Até é, né? Óbvio, mas... Eu tô querendo dizer no sentido assim... A gente é tão grande, cara. Tipo, tudo que envolve a gente em questão de mídia, de campeonato, de rival. As 2 maiores torcidas do Brasil. A primeira é a do Corinthians, a segunda é a anti-Corinthians, né? Que é o cara que é
São Paulino, Palmeirense, Santista, Flamenguista, Atleticano, Internacional, Grêmio, não interessa o que ele seja, o segundo time dele é o anticorintianismo, né? Então, é a segunda maior torcida do Brasil. Depois da nossa. A terceira talvez seja do Flamengo, não sei. Mas é tudo tão grande, é tudo vezes 10, é tudo vezes 1000, que tudo que aconteceu até agora já virou um ano, cara. E pro próximo ano, dentro desse ano que a gente tá, a gente precisa começar com o pé direito e encerrar esse ano vai ser esse jogo contra o Palmeiras. Vai ser essa final contra o Palmeiras. Tô confiante, estou. Só que 90 minutos, cara. Nós ganhamos lá, os caras podem ganhar aqui. E outra, é 1-0. O Corinthians não tá trazendo 3-0, 2-0. É 1-0, é uma bola de escanteio, é um chute de longe, uma bola desviada. Então tem que ter receio, não tem que ter medo. Tem que ter receio e tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. O Corinthians não pode jogar pelo empate, o Corinthians não pode jogar por nada. O Corinthians tem que jogar para ganhar o jogo. É dar o sufoco nos caras no começo, é quando eles tiverem a bola, a gente saber se defender, saber controlar o tempo da partida, quando tiver a bola, dar uma esfriada neles se eles estiverem bem, ter mais a bola, trabalhar mais a posse, usar os nossos melhores jogadores, porque o tamanho dessa final é a coisa mais importante que a gente tem no ano agora. Mais importante que a gente tem no ano agora. Você pode falar, o Palmeiras pode falar, é Paulistinha, não me importa. Beleza. Se na sexta-feira de manhã o cara acordar, o palmeirense acordar, sabendo que o time dele foi vice pro Corinthians na noite anterior, ele não vai acordar bem. Ele não vai ter um dia bom. E eu não tô nem falando dos amigos dele que vão zoar ele. Eu tô falando do próprio sentimento dele. Não adianta o que eles falarem. Ah, mas é só um paulistinha, a gente acabou de ganhar 3. Beleza. Vocês vão querer ganhar o quarto na nossa casa contra nós? Então tá bom. Então tá bom. É importante pros caras, mas é muito mais importante pra nós. Pelo momento, por se provar, por ser o primeiro título, possível primeiro título desses caras aí que estão agora, né? Yuri, Garro, Memphis. E para dar uma confiança pro Corinthians e uma paz pro Corinthians seguir o ano também, que é importante, né? Já foi uma tempestade, uma avalanche essa eliminação precoce na Libertadores. Não tá tudo bem, não tá tudo ok. O Ramon, muitas críticas, o Augusto por outras coisas, muitas críticas também. E esse título precisa vir. Precisa vir. Por mim, por você, pelos jogadores, pela torcida, pela própria comissão técnica, né, para se firmar, porque o aproveitamento é bom, mas no momento decisivo os caras pecam, e esses caras são Ramon e Emiliano Dias, e ganhar um título contra o Palmeiras vai dar um respiro, uma confiança para a sequência do ano, para a gente brigar por Brasileirão, para brigar por Copa do Brasil, para brigar por Sul-Americana. O Corinthians tem um time que ele consegue brigar por tudo. Só que ele não pode se sabotar, né? Ou você vai falar que um time que tem Memphis Depay, que acabou de fazer gol na Espanha na data FIFA aí, o Lamine Yamal, o melhor jogador do mundo, não sei o que lá, o Memphis meteu gol nesse time aí. 100 jogos com a seleção, na beira de ser o maior artilheiro da história da Holanda, titular, camisa 10 dos caras, jogando aqui, jogando no Brasil, sem taco físico muito bom ainda. Com o Garro, que não tá com o físico muito bom, mas teve essas 2 semanas para se preparar. Com o Yuri Alberto também, que não tem o que falar dele, tá muito bem na temporada por enquanto. Esse time dá para brigar. Por tudo. Por tudo. É só ter o trabalho bem feito, o trabalho certo. E esse trabalho certo precisa ser feito na quinta-feira. A gente precisa sair de Itaquera campeão de qualquer jeito, cara. Jogando bem, jogando mal. Se tomar gol vai ter que fazer 1, se tomar 2 vai ter que fazer 2, não interessa, se não tomar nenhum, nós é campeão e vamos ir para ganhar esse jogo do Palmeiras, porque qualidade tem, potencial tem, a pressão tá lá nos caras, claro que a nossa obrigação aumenta por ser dentro de casa e tal, por ter ganho o primeiro jogo, mas a gente pode jogar um pouco mais leve por ser dentro de casa e mais confiante, porque a gente como torcida vai fazer a nossa parte.
como torcida, a gente vai fazer nossa parte. Só esperamos dos nossos queridos e belos e bem remunerados atletas, né? Que eles confirmem esse título na Neoquímica Arena. Mas quero saber a sua opinião. Tá confiante? Acha que o Palmeiras vai ganhar? Acha que o Corinthians vai ganhar? Deixa a sua opinião aí, democrática, nos comentários. Se você acha que o Palmeiras vai ganhar, sexta-feira a gente conversa. Mas deixa aí nos comentários se você tá confiante, quanto você acha que vai dar, se o Corinthians vai ganhar de novo, se vai empatar, se vai pros pênaltis, se o Hugo Souza vai salvar. Deixa tudo que você acha aí desse jogo, seus comentários, seus palpites, do que você achou do que a gente conversou até aqui nesse vídeo, certo? Muito ansioso, muita expectativa. O Corinthians precisa confirmar esse título. A importância desse Paulistão é muito mais do que dizem, né, do Paulistinha. É muito mais do que uma taça. É uma questão do símbolo, né? De 6 anos sem ganhar nada. 6 anos sem ganhar nada. Olha o tamanho desse time aqui. 6 anos. Então tem que ganhar do Palmeiras. E é contra o Palmeiras, né? Pronto, é a cereja do bolo. Por isso precisa ganhar o título? Precisa. Mas é contra o Palmeiras. Então precisa vezes 10. Vezes 1000. Vezes quanto você souber fazer vezes aí. O máximo de vezes você souber fazer. Certo? Então deixa o like, se inscreve no canal, deixa o comentário. Que se Deus quiser, a gente vai ver o Coringão campeão na quinta. E sexta-feira a gente volta aqui com o papo. Pra comemorar o título do Timão. Ou choramingar as pitangas. Espero que não precise ser isso. Deixa aí nos comentários o que você acha. Deixa o like e até o próximo.